Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Mais um vídeo do PL-MMA, Projeto de Leitura das Meditações de Marco Aurélio. Estamos no livro 2º da obra do Imperador Filósofo. Chegamos à nota ou entrada de número 11. Vejamos o que ela tem a nos dizer na tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que você pode acompanhar pela descrição. Vamos lá. 11. Procede, fala, pensa como homem que de um instante para outro pode morrer. Desapareceres de entre os homens não deve ser temível para ti se os deuses existem, pois não permitirão que te suceda mal. E se não existem ou não se importam com a humanidade, que atração pode exercer sobre ti um mundo sem deuses ou sem providência? Mas os deuses existem e interessam-se pelos homens. Por isso, lhes deram o poder de evitar os verdadeiros males. E se algum outro mal houvesse, os deuses também teriam dado aos homens igual poder para deles se defenderem. Porém, o que não torna o homem pior, como pode tornar a sua vida pior? Não seria de certo por ignorância ou por incapacidade de prevenir ou corrigir que a natureza deixaria subsistir esse mal. E não se enganaria tão grosseiramente, por impotência ou falta de habilidade, repartindo assim bens e males entre bons e maus, sem distinção. Ora, a morte e a vida, a glória e a vergonha, a dor e o prazer, a riqueza e a pobreza, são igualmente repartidos entre bons e maus, porque não têm beleza nem fealdade. São, portanto, bens nem males. Nem bens, nem males, creio que ficaria melhor numa dicção de hoje. Muito bem, do que está falando Marco Aurélio nesta nota que escreveu para si mesmo? Ele retoma algumas coisas que já foram ditas no próprio livro 2º, dentre essas, a ideia de que conceber o dia que se está vivendo como o último, ou a ação que se está empreendendo como a última, é algo que, do ponto de vista ético, é bastante bom, é bastante útil, porque, se você assim pensar, não agirá, muito provavelmente, de maneira vergonhosa, e tenderá a aproveitar mais os momentos que está vivendo, a ação que está levando a termo por causa disso. Então, pense que está vivendo no seu último dia, né? Pense que você pode morrer de uma hora para outra e que seu último instante seja um instante de ação nobre, de ação justa, de pensamento correto. É mais ou menos esta ideia que está sendo aqui. E para que, além disso, você deve pensar que pode morrer a qualquer momento? Por quê? Não deve temer a morte, ou deve trabalhar dentro de si a ideia de que a morte não é temível. Desapareceres de entre os homens, desapareceres da sociedade, não deve ser temível, você não deve temer isso. É difícil não temer isso, é necessária uma grande preparação, né? Para ti, se os deuses existem, pois não permitirão que te suceda mal. Então, se os deuses existem e se importam com os seres humanos, como criam muitos filósofos, muitos estoicos, mais especificamente, a morte não pode ser algo ruim, não pode ser algo digno de temor, porque os deuses se encarregarão dessas pessoas, de alguma maneira talvez ignorada e ou misteriosa. E se não existem, ou não se importam com a humanidade, que é mais ou menos a postura epicurista e de outros filósofos, por exemplo, céticos, e se os deuses não existem ou não fazem caso da humanidade, que atração pode exercer sobre ti um mundo sem deuses ou sem providência? Por que você vai ficar querendo permanecer mais tempo em um lugar em que não há deuses cuidando de nada? Essa é a ideia. Então, ainda que você suponha que não haja deuses, não existam deuses, né, é possível ver
na vida algum tipo de sentido. Não é nesta direção que caminha esta nota especificamente. Nós veremos outras que falam disso, né? Aqui ele vai por um caminho um pouco diferente, dizendo o seguinte: se não há deuses e não há uma providência que se encarrega dos indivíduos, né, por que desejar ficar tanto tempo assim nesta existência? Mas ele vai responder, ele não tem dúvidas quanto a isso. Mas os deuses existem e interessam-se pelos homens, pelos seres humanos. Por isso lhes deram o poder de evitar os verdadeiros males. Em que sentido ele diz isso? Muito bem, aqui é necessário se lembrar de alguns princípios estoicos, do entendimento estoico acerca do que seja bem e do que seja mal. Para os estoicos, só é bem e só é mal o bem e o mal praticados pelo indivíduo, o bem e o mal morais. Aquilo que sucede ao indivíduo não deve ser visto, era o que diziam os estoicos, nem como bem, nem como mal. Então, ganhar na loteria, para os estoicos, não era nem um bem, nem um mal. Perder uma perna, para os estoicos, não era nem um bem, nem um mal. Tudo isso parece um contrassenso ou algo contraintuitivo que vai na direção contrária ao senso comum. Porque o que eles vão dizer é o seguinte: se essas coisas fossem bens ou fossem males, o caráter perderia o valor. Por quê? Porque se ser rico fosse algo absolutamente bom, a questão da vida não seria ter caráter, não seria fortificar-se interiormente, e sim apenas enriquecer. Se ter saúde fosse bom exatamente, ter saúde, não importando os custos que isso tivesse para outras pessoas, deveria ser um objetivo buscado a todo preço. E por aí vai, e por aí vai. A própria glória, a boa reputação, né, enfim, todo esse tipo de coisa não pode ser vista como bem, e os seus opostos não podem ser vistos como males. Então o que é o bem e o que é o mal? Aquilo que o ser humano pode praticar, pode fazer. Muito bem. Mas ele continua: e se algum outro mal houvesse, os deuses teriam dado aos homens igual poder para dele se defenderem. Então, se houvesse algum mal que não está sendo contemplado no nosso elenco de males, os deuses deram a capacidade para o ser humano se defender. No caso de riqueza e pobreza, saúde e doença, e outros pares de supostos bens e supostos males, o que os estoicos diziam era que a riqueza, por exemplo, não é um bem. Só pode ser um bem o uso que se faz da riqueza. Assim como a pobreza não é um mal. Só pode ser um mal o uso que se faz da pobreza. Então, se o indivíduo é rico, mas usa o seu dinheiro para promover festas, sei lá, nihilistas, sem sentido, ou para prejudicar outras pessoas, isso mostra que a riqueza não é em si um bem, ou pelo menos mostraria do modo como pensavam muitos filósofos da antiguidade. A mesma coisa em se tratando da pobreza. A pobreza em si, para os estoicos, não era nem um bem nem um mal. Apenas o uso que se fazia dela é que poderia ser bom ou poderia ser mal. O sujeito que é pobre tem mais dificuldades na vida. Se ele usa essas dificuldades para se impulsionar enquanto ser humano, ele está fazendo um bom uso da pobreza. Se ele usa a pobreza como uma espécie de desculpa para se manter num tipo de inação, é claro que está fazendo um mau uso da pobreza. E por aí vai. A mesma coisa para a saúde e para a doença, para a glória e para a vergonha, para a boa reputação e para a má reputação, e mesmo para a vida e para a morte. Porém, o que não torna o homem pior, como pode tornar a sua vida pior? Então, o sujeito ser rico ou o sujeito ser pobre não é uma declaração acerca do seu caráter. Então, o sujeito ser rico não quer dizer que ele é bom, e o sujeito ser pobre não quer dizer que ele é mau, e o contrário também, né? Então, se as coisas que não tornam um ser humano necessariamente pior são assim, por que é que nós devemos considerá-las bens ou males? Ele vai nesse tipo de raciocínio até o fim. Não seria de certo, por ignorância ou por incapacidade de prevenir ou corrigir,
que a natureza deixaria subsistir esse mal, e não se enganaria tão grosseiramente por impotência ou falta de habilidade, repartindo assim bens e males entre bons e maus sem distinção. Uma coisa que foi percebida por todo e qualquer pensador da antiguidade e da modernidade é que os bens e os males supostos são repartidos de maneira aleatória, randômica. Os antigos acreditavam na tal da deusa Fortuna, que distribuía a riqueza, a boa reputação, a fama, a saúde, etc., etc., de um modo um tanto cego entre os indivíduos. Então nós vemos muitas vezes que existem pessoas que são ricas ou são famosas e que esses supostos bens que envolvem esses indivíduos são coisas imerecidas. E por que isso acontece? De acordo com a percepção que muitos filósofos da antiguidade tinham, e os estoicos aí se incluíam, é porque a riqueza e a fama não são propriamente bens, apenas o uso que se pode fazer da riqueza e o uso que se pode fazer da fama é que pode ser considerado um bem. Então os bens e os males são distribuídos de maneira randômica, aleatória, sem atinar para com o merecimento, porque na verdade pensavam assim os estoicos, e Marco Aurélio também raciocinava assim, olha o trovão, que isso não era um bem propriamente dito, né? Essa é uma reflexão que reaparece em diversos outros autores. Eu me lembro que há páginas, não sei se muito numerosas, mas pelo menos bastante marcantes a esse respeito no livro de Severino Boécio, da Consolação da Filosofia. Também se fala disso. Ora, a morte e a vida, a glória e a vergonha, a dor e o prazer, a riqueza e a pobreza são igualmente repartidos entre bons e maus, porque não tem beleza nem fealdade. Então a ideia aqui, eu vou introduzir um vocábulo tipicamente estoico, é de que se trata de indiferentes. São coisas que não tornam a vida nem pior nem melhor, não tornam o caráter de um indivíduo nem pior nem melhor. Um sujeito não é melhor nem pior do que outro porque tem saúde ou porque é famoso, né? E os opostos, idem. Não tem beleza nem fealdade. São, portanto, não são, portanto, os bens nem males. Não são nem bens nem males, no sentido estoico do termo. É claro que você pode pensar que ter fama, ter boa saúde, ter boa reputação, estar vivo, né? Ter riqueza, etc., etc., são circunstâncias que tornam a vida pelo menos mais fácil. E isso é verdade, e é por esse motivo que essa categoria dos indiferentes tinha um qualificativo, né? Ou tinha uma dupla de qualificativos, preferíveis e não preferíveis. Por quê? Os indiferentes preferíveis tornavam a prática da justiça, a prática da coragem, a prática das virtudes mais fácil. Então, se você for rico, é evidente que a sua ação boa atingirá muito mais gente, pelo menos em termos potenciais. Se você tiver saúde, você conseguirá fazer com que os seus atos bons tenham mais vigor, ou sejam mais continuados, mais frequentes, etc., etc. Mas, do ponto de vista do caráter, que é algo que interessa e muito aos estoicos, é necessário considerar que o fato de uma pessoa ser rica e de uma pessoa ser pobre não quer dizer nada a respeito do valor interior dessa pessoa. O fato de uma pessoa ter saúde ou não ter, nada diz a respeito do seu caráter e por aí vai. São circunstâncias, nos termos estoicos, indiferentes. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito desta entrada, a de número 11, e nós continuaremos com o nosso projeto de leitura das meditações de Marco Aurélio. Um abraço, até a próxima, tchau!